Fala galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez bem-vindos aqui à bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje vamos matar finalmente aí o capítulo 14 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Coloquei a parte 5 e 6 no mesmo vídeo, pois elas são curtas, né? Não tem tanto conteúdo. Então eu condensei num vídeo só. E hoje nós veremos os seguintes temas: o romantismo nas classes abastadas e populares. No período da Revolução Dupla, o romantismo desponta, comecei muito bem, como a moda mais característica na arte e na vida. Cultura burguesa, música romântica e predomínio das ciências sobre as artes. Enquanto alguns membros da burguesia podiam apreciar a arte e a música românticas, a cultura burguesa, em geral, valorizava mais as ciências do que as artes. Impacto da Revolução Industrial na cultura popular. A industrialização e o crescimento das cidades começaram a ameaçar as tradições do povo comum. O vazio cultural na transição para a vida totalmente industrial. As grandes cidades não conseguiam desenvolver um padrão de cultura popular como nas comunidades menores. Se você apareceu aqui, está acompanhando já o resumo do livro, pô, muito bem-vindo. Se você caiu aqui de paraquedas, cara, por alguma razão, pela thumbnail, pela descrição do vídeo, ou até mesmo pelos temas que eu acabei de falar aqui, pô, pode ficar aí que eu acho que o conteúdo vai te dar uma moral, né? Normalmente eu cometo aqui uns errinhos de leitura, hoje vai ser mais que eu acabei de acordar. É o tempo que eu encontrei para poder gravar e continuar o resumo do livro. Em todo caso, cara, tem uma playlist aqui no canal com o livro todo destrinchadinho por capítulos e partes, né? Se tiver interesse em absorver mais conteúdo, curtir, pô, acessa lá que tá tudo separadinho. Então, sem mais delongas, resumo tá aqui na minha frente, no computador. Eu vou ler o resumo, vou trocar uma ideia com vocês sobre o conteúdo, beleza? Sem mais enrolações e apresentações, bora pro pau, parte 5. O romantismo nas classes abastadas e populares. No período da Revolução Dupla, o romantismo desponta como a moda mais característica na arte e na vida, embora sua influência seja limitada, não dominando a cultura aristocrática da classe média ou da classe trabalhadora. Nas artes patrocinadas pelas classes abastadas, o romantismo encontra espaço, especialmente na música. As artes ligadas aos pobres, por sua vez, têm pouco interesse para os artistas românticos, embora inspirem suas criações. Na época da dupla revolução, o romantismo era assim, entre aspas, né, o estilo top, mas ele não tinha um domínio, né? Ele não mandava em tudo. A galera da alta curtiu o romantismo, principalmente a música, né? Só que os artistas românticos, entre a galera mais pobre, né, não dava muita moral pros caras, né? Mesmo que fossem inspirados por esses mesmos caras, eles não davam moral. O romantismo, na real, ele era uma espécie de rei das artes chiques, mas nas paradas mais simples, né, ele não era tão popular. A vida aristocrática, enraizada no século XVIII, mantém seu estilo, agora vulgarizado pela adesão de novos ricos enobrecidos, como o Império Napoleônico e na Regência Britânica. A cultura da classe média e baixa não é mais romântica, enfatizando sobriedade e modéstia. A burguesia comum, impulsionada pelo puritanismo e valores religiosos, adota uma vida de emoção controlada e perspectivas limitadas. A classe média, em sua maioria, permanece influenciada pelas modas do século XVIII. Bom, a galera aristocrática foi terrível. Eu tô com sono, desconta. A galera da aristocracia tinha todo um jeito de viver, né? Aí o tempo foi passando
E mesmo depois de os ricos novos, por assim dizer, né, se juntarem à nobreza, a vibe aristocrática continuou assim, firme e forte. Né? Por mais que houvessem novos ricos, eles ainda tentavam manter essa separação. Só que agora, né, essa onda de ser chique meio que se espalhou, né, com a chegada dos novos ricos, e acabou sendo uma parada mais comum. E até a galera que conseguiu grana, né, esses novos ricos, que eles não nasceram nobres, eles, como tinham recursos agora, eles acabaram aderindo esse estilo da aristocracia. A cultura da galera da classe média e dos mais humildes, né? Ela não era assim tão variada, tão abastada. A burguesia, que estava movida por valores religiosos, ficaram naquela de viver, né? Com as emoções mais na rédea curta. E a classe média, no geral, ainda estava na pilha, né, do clássico, do que rolava no século passado, no século XVIII. Tipo, é como se eles ainda tivessem meio que um pezinho lá no passado. É como se o estilo nobre do século XVIII ainda tivesse, não digo meio que dando as cartas, mas ainda tivesse presente, né, na vida da galera mais abastada, mesmo com esse toque todo de modernidade que a burguesia e o modernismo tava aplicando, né? Tava na jogada, por assim dizer. A vida da classe média era caracterizada pela arromanticidade, seguindo os padrões do século XVIII. O lar da classe média, centro de sua cultura, continuava a refletir o classicismo ou rococó do século anterior. A arquitetura e decoração das casas burguesas refletem essa continuidade com o classicismo do século XVIII. O estilo predominante, conhecido como Biedermeier, minha pronúncia é horrorosa. Quem acompanha sabe, minha pronúncia é horrível, por favor. Me corrija se eu estiver errado. Biedermeier é um classicismo doméstico, não. Tá ruim. É o sono. É um classicismo doméstico que incorpora elementos românticos de forma sutil. Suas características incluem cortinas brancas, assoalhos vazios, móveis sólidos e elegantes, pianos e jarrões de flores. Este estilo é exemplificado na casa de Goethe, em Weimar, e nas ambientações dos romances de Jane Austen, refletindo também nos padrões de vida de diversas sociedades, como a seita de Clapham, a alta burguesia de Boston e os leitores provincianos franceses do jornal de debate. A leitura hoje não tá das melhores, mas eu acho que tá dando para entender. Né? Vai ficar merda, mas se ficar muito merda, eu gravo de novo. Mas eu acho que não vai ficar muito merda não, vai ficar só uma merdinha. Então, a vida da galera, a classe média, né, era meio que sem muita romantiquice. Né? Eles viviam na arromanticidade. Seguindo aqueles esquemas, né, lá do século XVIII que eu acabei de falar. As casas da classe média era tipo... É até meio tosco falar isso, mas, cara, um museu, uma espécie de museu do classicismo do século passado, né? A arquitetura e a decoração era tudo nessa pegada antiga, né? Nas casas desse povo tinha cortinas brancas, móveis antigos, né, chiques, pianos, né, e uns vasos de flores grandes, né? E o estilo, esse estilo ficou conhecido como o Biedermeier, segundo a minha pronúncia, que provavelmente não está correta. Beber um golinho d'água. Cultura burguesa, música romântica e predomínio das ciências sobre as artes.
O romantismo permeou a cultura da classe média, principalmente através do aumento dos devaneios entre as mulheres da família burguesa. A exibição da capacidade do homem em prover o sustento da família para mantê-las ociosas era uma função social destacada. As moças burguesas, influenciadas por pintores antirromânticos como Ingres, adotaram um estilo frágil, pálido, típico da moda de 1840. Apesar disso, a cultura burguesa, em sua totalidade, não era romântica, sendo obstruída pelo progresso técnico nos centros industriais avançados. A música romântica de compositores como Chopin ou Schumann era apreciada nas casas burguesas. O estilo Biedermeier incentivava um lirismo romântico, transformando a paixão cósmica em nostalgia ou ansiedade passiva. Belas palavras. O romantismo meio que dominou o jeito de pensar, né, da galera da classe média, principalmente as mulheres burguesas, né? Elas começaram a ficar mais sonhadoras, por assim dizer. A sociedade dizia que os homens tinham que ser os provedores da casa, né? Deixando a mulherada mais de boa, meio que sem muita ocupação. Né? E as moças ricas, né, inspiradas por artistas antirromânticos, elas começaram a adotar um estilo mais delicado, né, mais pálido. Era uma moda, né, por volta lá de 1840. Mas nem toda a cultura burguesa era romântica. Né? O progresso técnico nas cidades, indústrias, né, como fala aqui no resumo, estava atrapalhando esse clima romântico, né, esse clima de intensidade. A música romântica fazia sucesso com a burguesia, né? A burguesia curtia uma musiquinha romântica. Quando eu falo música romântica, não é baladinha tipo George Michael, música de motel, não. Eram as músicas dos artistas românticos de 1840. Não confundam as coisas. E o estilo, né, o Biedermeier, também incentivava, né, naquele sentido... nos sentimentos de nostalgia e ansiedade. Enquanto alguns membros da burguesia podiam apreciar a arte e a música românticas, a cultura burguesa em geral valorizava mais as ciências do que as artes. Os esforços culturais se voltavam para a difusão e avanço do conhecimento, e especialmente nas áreas da engenharia e manufatura. Mesmo quando a burguesia era romântica, seus sonhos estavam ligados à tecnologia, como evidenciado pelos jovens inspirados por Saint-Simon, que se tornaram os planejadores de projetos como o Canal de Suez, ou Canal de Suez, e redes ferroviárias globais. A ciência e a técnica foram as musas da burguesia, celebrando seu triunfo na estação de Euston, representando a estrada de ferro. Bom, basicamente, enquanto algumas pessoas ricas, né, gostavam da arte e da música romântica, a cultura em geral, né, das classes mais abastadas, a burguesia, né, a cultura da burguesia, preferia ciência ao invés da arte, né? Eles focavam em espalhar conhecimento, especialmente, né, nas áreas de engenharia e manufatura. Né? Os sonhos dessa galera estavam mais ligados à tecnologia, né, ao avanço tecnológico, né? E planejaram coisas, né, incríveis como o Canal de Suez e as redes ferroviárias, cara, que realmente na época foi assim, estúpido. Foi muito grande, muito grande, muito grande. E representou muita coisa para o avanço geral tecnológico global. Né? Para eles, a ciência e a técnica era mais importante. Isso era simbolizado, né? Acabou se tornando simbolizado pela estação de Euston, né? Que acabou sendo uma figura, né? Uma representação do que era o sucesso da ferrovia. E assim, galera,
a gente fecha a parte 5 do livro. Vamos partir agora para a parte 6, começando pelo impacto da Revolução Industrial na cultura popular. Enquanto a literatura focalizava as mudanças causadas pela Revolução Industrial e pelo desenvolvimento das cidades, a cultura do povo comum persistia nas áreas não urbanas e não industriais. Nas décadas de 1840, as canções, festas, costumes do povo refletiam uma continuidade em relação a 1789. A industrialização e o crescimento das cidades começaram a ameaçar essas tradições, pois a vida nas cidades industriais divergia drasticamente daquelas nas aldeias. A Revolução Industrial impactou a cultura, mas não a destruiu completamente, especialmente nas regiões da Europa Ocidental, onde as manufaturas e artífices já haviam desenvolvido padrões semi-industriais ao longo de séculos. Dentro das indústrias, os mineiros e tecelões expressavam suas esperanças e protestos por meio das canções folclóricas tradicionais, enquanto as cidades pré-industriais mantinham intensas culturas, muitas vezes alimentadas por seitas protestantes e ideias radicais. Pô, eu já ia até me elogiar falando, pô, galera, a leitura tá melhor, o sono passou. Aí eu vou e erro. Faz parte da vida, mas acho que tá dando para entender. Bom, a Revolução Industrial, né, o crescimento das cidades, estavam mudando tudo, por assim dizer. Mas a cultura da galera mais comum, do povão, resistia nas áreas rurais, né? Enquanto a literatura falava das mudanças causadas pela Revolução Industrial, né, o jeito de viver, as músicas e as tradições do povo nas aldeias, né, ainda eram parecidos com os de 1789. A galera tentou preservar essas tradições culturais, né, essa cultura raiz, por assim dizer. Mas as coisas elas começaram a ficar complicadas, né, pois a vida nas cidades industriais era bem diferente do campo. E a galera tava migrando do campo para as cidades. Consequentemente, rolava essa transformação nos hábitos, né? Se modificavam os hábitos culturais. A Revolução Industrial, ela afetou a cultura, né? Mas não acabou totalmente com ela, né? Especialmente em algumas regiões da Europa Ocidental, né? Onde já tinha uma mistura de industrial e tradicional. Foi essa galera que conseguiu fazer o balanço, né? Eles migraram para as cidades, só que a cultura da cidade não transformou completamente os hábitos deles. Eles conseguiram manter um balanço, né? E até mesmo dentro, né, das fábricas, essa galera expressava as suas esperanças, através de protestos, né? E também de músicas tradicionais. Nas cidades que não eram industriais, as culturas elas eram mais fortes, né? E muitas vezes influenciadas por grupos religiosos, né? E também ideais meio radicais. No entanto, a adaptação das antigas canções folclóricas à vida industrial não resistiu ao impacto da era das ferrovias e do ferro. As comunidades de artesãos e trabalhadores qualificados também sucumbiram ao avanço da fábrica e da máquina após 1840. Até esse período, nada substituía completamente a antiga cultura. Então, as antigas músicas folclóricas, elas não aguentaram o tranco da Revolução Industrial, né? Especialmente com as ferrovias e o ferro entrando em cena. Foi uma mudança realmente radical. Os artesãos das comunidades também foram para a lona, por assim dizer, com o avanço das fábricas e das máquinas depois de 1840. Até aí, né, nada tinha substituído totalmente a cultura antiga. Até aí. Depois de 1840, não digo que a cultura antiga morreu. Mas, cara, se representava, tipo assim, 5% do todo,
Era muito. O vazio cultural na transição para a vida totalmente industrial, né, de 1870 em diante. Até as décadas de 1870 e 1880, na Grã-Bretanha, o novo padrão de vida totalmente industrial ainda não havia surgido completamente. Esse período entre os antigos modos de vida e a plenitude da vida industrial foi uma época sóbria para trabalhadores pobres. As grandes cidades, mesmo com importantes instituições culturais, não conseguiram desenvolver um padrão de cultura popular como nas comunidades menores. As formas genuinamente novas de diversão urbana, como o music hall e o salão de bailes, começam a surgir, mas ainda não se desenvolveram totalmente até por volta de 1848. A cultura popular nessas grandes cidades foi moldada por formas tradicionais de entretenimento, como teatro popular, ópera, lutas de boxe e corridas de cavalo, que surgiram principalmente no século XVIII e foram influenciadas pelas tabernas, tornando-se uma espécie de última trincheira do costume cerimonial tradicional diante da desorganização social. O vazio cultural persistiu até a segunda metade do século XIX, quando novas formas de entretenimento e expressão cultural começaram a se desenvolver plenamente. Na Inglaterra a galera ainda não tinha se acostumado totalmente com o jeito de vida industrial. Foi meio complicado, né, para a galera mais pobre nesse meio tempo, nas cidades grandes, né, mesmo com um monte de parada chique rolando, não tinham ainda criado um estilo de cultura popular, né, para as classes não favorecidas. Aí surgiram, né, novos tipos de diversão, music hall, salão de baile, né? Só que essa onda só pegou legal lá por 1848. A cultura popular nessas cidades grandes, né, ainda seguia tradições antigas, teatro popular, ópera, boxe, corrida de cavalo, que já tinham aparecido, né, no século XVIII, e elas eram influenciadas pelos bares, né, que eram os redutos de diversão da galera, do povão, né, da galera mais pobre, né, funcionando como um tipo de último refúgio, né, das tradições antigas, né, diante de todo esse caos social. E a falta de cultura moderna, né, persistiu até mais ou menos metade do século XIX, né, quando finalmente começaram a aparecer coisas novas, né, maneiras diferentes de se divertir, dessa galera se divertir. Pessoal, pontos importantes do resumo. Romantismo desaponta como uma moda característica, mas não domina a aristocracia, classe média ou classe trabalhadora. A vida aristocrática mantém o estilo do século XVIII, agora vulgarizado por novos ricos enobrecidos. A burguesia comum adota a vida de emoção controlada, influenciada pelo puritanismo e por valores religiosos. O estilo Biedermeier reflete classicismo doméstico na arquitetura e decoração das casas burguesas. Características incluem cortinas brancas, assoalhos vazios, móveis sólidos e elegantes, e pianos e jarrões de flores. O romantismo permeia a cultura da classe média, especialmente entre as mulheres das famílias burguesas. A cultura burguesa não é predominantemente romântica, obstruída pelo progresso técnico nos centros industriais. A cultura burguesa valoriza mais ciências do que as artes, com foco na difusão e avanço do conhecimento. Nas áreas não urbanas e não industriais, a cultura do povo comum persiste, refletindo continuidade em relação a 1789. E a industrialização e crescimento das cidades ameaçam tradições do povo, divergindo drasticamente da vida nas aldeias. Comunidades de artesãos e trabalhadores qualificados sucumbem ao avanço da fábrica e da máquina após 1840. E até as décadas de 1870 e 1880, um novo padrão de vida totalmente industrial não surge completamente, resultando em um vazio cultural. Então, rapaziada,
Finalmente, final do capítulo 14. Foi esse. Próximo vídeo. Vamos pro capítulo 15, tá quase acabando a Era das Revoluções. Já comecei a fazer o resumo da Era do Capital, mas ainda não comecei a gravar. Tá curtindo o conteúdo? Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa like. Se você tiver algum conhecimento complementar, comenta. Espalha aí pra galera que estuda, que eu espero estar ajudando aí, que seja um pouquinho a vocês alcançarem o objetivo de vocês, seja lá qual for. Tranquilo? Tamo junto, valeu, falou, partiu. Bons estudos, galera. Abraço.